Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal INSS, mais um boletim juntos. E hoje trago boas notícias também para vocês. Olha só, o INSS vai liberar uma grana extra esse mês aqui para uma galera imensa. Aposentados, pensionistas, pessoas do BPC Loas, enfim, grana extra autorizada já pelo governo e também a pedido da Justiça. Então se preparem que eu vou trazer a lista, saiu a lista oficial dessas pessoas que irão receber e você pode estar nela, então por isso fica comigo para você descobrir, tá? Além disso, vou trazer aqui para vocês mais outras 3 informações, inclusive oficiais, tá? Trarei para vocês sobre o 14º salário, trarei para vocês sobre grana extra liberada, trarei para vocês dúvidas de inscritos. Então eu falei que aqui todo dia à tarde eu trago dúvida de inscrito respondida por advogado previdenciário. Então se você tem dúvida do INSS, você quer saber aí, quer ter sua dúvida esclarecida, você pode ter essa possibilidade aqui no canal, de graça. É só você deixar ela aqui nos comentários. Comenta aí, chama todo mundo para comentar. Se conhece pessoas que sempre têm dúvida previdenciária, fala, ó, comenta lá no Alô INSS, que lá a sua dúvida é respondida por um especialista previdenciário que a Ana todo dia traz no canal. Então, comenta aí para mim, não esqueça de começar sua mensagem com a palavra dúvida, porque é assim que a gente localiza a sua dúvida aqui nos comentários, no meio de tantos outros comentários, beleza? Então, muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um boletim INSS para você aposentado e pensionista. E hoje temos boas notícias também para alegrar a tarde de vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre vários pontos importantes que estão acontecendo na Previdência Social e que todo beneficiário que recebe algum tipo de benefício do INSS precisa ter conhecimento, porque impacta diretamente o seu direito, impacta o seu pagamento, o seu benefício. Mas antes de eu começar as notícias, eu gostaria de fazer uma enquete rapidinho aqui, que vocês respondessem para mim nos comentários. Eu fico muito grata quando vocês participam desse tipo de enquete e depois eu vou explicar o porquê, tá? Dessa de hoje específico. Comenta aqui para mim agora nos comentários, registra aqui nos comentários, quem sempre assiste o vídeo, que nunca comenta, comenta também, participa, todo mundo participa dessa enquete. Você já utilizou o Pix alguma vez? Para quem não sabe o que é o Pix é aquela ferramenta de transação financeira que não cobra taxa e transfere instantaneamente o seu dinheiro de uma conta para outra. Você faz um pagamento instantâneo, é na mesma hora. Você acabou de transferir aqui do seu celular, da sua conta, segundo já tá na conta da pessoa que você quis transferir ou pagar. Você já usou essa ferramenta, o Pix, pelo seu banco? Sim ou não? Comenta aí pra mim. Sim, eu já usei o Pix. Não, eu nunca usei o Pix. É só isso. Responde aí pra mim nos comentários. Daqui a pouco eu vou trazer pra vocês o porquê, que eu tenho um assunto importante relacionado ao uso do Pix. E vocês precisam saber, tá? Então tem bastante informação hoje, por isso fiquem comigo até o final do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia nessa tarde. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Comenta aí. Quem é que tá aí do outro lado da tela falando comigo? Presente-se, deixa aqui nos comentários seu nome, a cidade, o estado que você fala. É um enorme prazer estar com você aqui mais uma tarde juntos. Eu sou a Ana Paula e você está no canal Alô INSS, o canal amigo do aposentado. Para quem não conhece o Alô INSS, nós somos um canal exclusivo focado no aposentado. Tudo relacionado à aposentadoria, pensão, auxílio-doença, a BPC Loas, benefícios previdenciários, servidores públicos. A gente traz aqui para vocês notícias, orientações, explicações, tudo sobre Previdência Social, reformas da Previdência, decretos publicados pelo governo, pelo INSS, que impactam a sua vida de alguma forma, eu trago para vocês aqui diariamente. Além disso, nós somos uma rede de apoio, então a Alô INSS apoia a causa, a luta do aposentado, da pessoa idosa no Brasil. Por isso, é um grande prazer sempre estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui apresentando o canal, fazer parte dessa luta pelos aposentados, tá? Então, se você não é inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou e estará inscrito e a partir daí, toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. Além de ser notificado pelo YouTube, você também ficará por dentro dos seus direitos, nada mais passará batido, porque a gente é um canal exclusivo para você aposentado. Então fica ligado com a gente todos os dias, tá? Bom, pessoal, agora que eu já fiz, vocês já responderam a enquete? Você já utilizou o Pix alguma vez? Sim ou não? Comente aí pra mim. Eu vou trazer para vocês essa notícia importantíssima, porque 500 mil, presta atenção, 500 mil de chaves Pix já foi alvo de vazamento. Presta atenção, porque você vai identificar, você vai aprender a como identificar
essa exposição aqui agora com essa notícia. Por isso que ela é tão importante, por isso que eu quero que vocês prestem atenção e eu resolvi trazer porque eu sei que muitos aposentados usam o Pix. O Pix ele fez um sucesso muito grande desde 2020 no Brasil. Ele tá fazendo sucesso, ele vai passar por modificação esse ano, inclusive o governo está estudando dele ser offline, ou seja, o que é um off? Ele vai pegar sem internet. Você não tem internet, mas você quer fazer pagamento de conta, você vai conseguir pelo seu celular. Então ele está fazendo modificações incríveis e cada vez mais os brasileiros estão aderindo à modalidade do Pix, porque ele traz praticidade, agilidade nos pagamentos, não tem taxa, não tem, diferente do DOC, do TED, né, que cobram, o Pix não cobra. Então tudo isso facilita a vida do brasileiro, mas em compensação tem que tomar cuidado com os golpes, né? Tanto que aumentou o número de sequestro, aconteceram várias coisas por causa do Pix que o governo teve que tomar medidas e por isso diminuiu o limite em horários noturnos, de madrugada, fez uma série de mudanças para evitar esses tipos de crimes, né? E o Banco Central do Brasil, ele registrou 3 vazamentos de informações do sistema de pagamento instantâneo nos últimos meses, tá? E no total, 576.785 chaves Pix foram expostas. Só para vocês entenderem o que aconteceu, entre setembro do ano passado e o último mês agora de fevereiro, o Banco Central registrou 3 vazamentos de dados de usuários que utilizam o Pix, o sistema instantâneo de pagamentos em operação desde o final de 2020. Apesar de envolver apenas dados cadastrais, como nome, CPF, telefone e instituição bancária, 576.785 chaves foram expostas no total, tá? E como disse o Banco Central à CNN Brasil, que foi quem trouxe essa matéria, as informações elas não são sensíveis ou sigilosas. Parte costuma ser compartilhada pelos usuários ao fazer uma operação de TED ou DOC. Elas estão impressas nos cheques e podem constar nos comprovantes das transações. No entanto, resta a dúvida: é possível o usuário consultar ativamente se teve seus dados expostos? E aí a resposta aqui, pessoal, é que você não consegue fazer isso. Como se tratam de informações cadastrais, na verdade existe, né, algumas formas, mas eu vou trazer aqui para vocês em um outro momento. Mas dentro do jornal, aqui de forma rápida e fácil, não existe, tá? É possível que os fraudadores, eles abordem aqueles que tiveram suas chaves expostas para atrair a partir de golpes de engenharia social, que são dados sigilosos de contas bancárias. O cibercriminoso pode se passar por um funcionário do banco, por exemplo. Então, o que existe aqui pela CNN para você saber como que pode ser exposto e você ficar atento, tomar cuidado, porque o cibercriminoso, ele se passa por funcionário do banco, ele entra em contato com você por telefone, por SMS. Então, se você teve algum contato de telefone pegando seus dados nos últimos dias, teve e-mails, clicou em links desconhecidos, tudo isso pode ter exposto aí os seus dados, tá? Pedir senhas de cartões ou dados de conta, geralmente eles pedem, então cuidado, porque isso, se você passa esses dados, você pode expor os seus dados cadastrais e isso pode ser passível de um golpe, né? Pode usar o seu nome, seu CPF para uma série de coisas. Isso aqui quem explicou, inclusive, foi a Renata Balém. Ela é advogada especialista em direito do consumidor e também ela é consultora da OAB de Goiás, tá? Uma outra coisa que eles costumam fazer, os crimes cibernéticos, é clonarem o número do WhatsApp. Então, cuidado aonde vocês colocam o número do WhatsApp de vocês, tá? Muitas vezes, o número ele é usado como chave Pix. Então, se eles têm o seu número de WhatsApp, eles podem utilizar, fazer um teste lá e descobrir que é a sua chave Pix e pegar seus dados, tá? Para empregar golpes personalíssimos, né? Cada vez mais sofisticados. Porque muita gente cadastra o quê no Pix? Ao invés de pegar a chave aleatória, cadastra o número do celular, cadastra o e-mail. E hoje com a internet, para tudo a gente precisa colocar o nosso e-mail ou o nosso WhatsApp, certo? Tudo que a gente precisa fazer tem que acessar com esses dados. Então, quando você cadastra uma chave Pix com esses dados, você expõe a sua chave Pix. Então, é só você saber, você fez algum cadastro desses últimos dias, você está acabando. Se você utiliza esses dados para a chave Pix, você acaba expondo. Então, você pode trocar a chave Pix do seu banco também, tá? É por esse motivo que o Banco Central, ele ressalta que cada usuário que teve sua chave Pix exposta foi notificado.
Então, para você saber se... tem as formas lá mais complicadas de você consultar se foi ou não, mas a melhor forma, a forma mais fácil de você consultar se foi exposto ou não, é entrando em contato com o Banco Central e perguntando, né? Porque quem foi exposto foi notificado individualmente por meio do sistema interno da instituição bancária de relacionamento. Ou seja, se foi a sua chave do Banco Bradesco, o Bradesco te notificou dizendo que você foi exposto. Se foi a chave do Banco Santander, o Santander te notificou dizendo que você foi exposto. Então, olhe dentro do seu banco que lá vai informar também, tá? Isso quer dizer que nenhuma outra forma de contato, quer seja mensagem de texto ou ligação ou e-mail, foi utilizada. Então, tá tudo dentro do seu banco que você já utiliza. Então, o seu banco consegue informar se você foi exposto ou não, tá? Então, tá aí informação de utilidade pública para quem quiser consultar, mas, segundo o Banco Central do Brasil, não há motivo de tanto alarme, porque esses dados não são considerados confidenciais, já que a gente usa para tudo, inclusive ele sai no extrato, quando você paga para alguém, a pessoa tem acesso, enfim, né? Bom, agora eu vou responder a dúvida de um inscrito do canal. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o 14º e eu tenho mais uma surpresa, mais uma notícia muito boa, inclusive para vocês, que foi liberado pelo próprio INSS, grana extra aí para vários aposentados, tá? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a dúvida dos inscritos do canal. E a dúvida de hoje, vamos pegar aqui de quem foi a pessoa que foi selecionada para ter a dúvida respondida, foi Jurandir Fonte. Jurandir, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja aí online agora nos assistindo, porque você foi selecionado para ter sua dúvida respondida aqui no canal. Obrigada por confiar no nosso trabalho, por deixar a sua mensagem aqui conosco. E agora a gente vai responder. A sua dúvida foi ouvida e foi respondida. E se você tem dúvidas também relacionadas ao seu benefício previdenciário, aos direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado, do pensionista, vai deixar nos comentários. Sempre comece sua mensagem com a palavra dúvida, porque isso facilita a gente localizar ela no meio de tantas outras mensagens, combinado? Olha só a dúvida do Jurandir, presta atenção que pode ser a sua dúvida. Dúvida: eu tenho um processo de revisão da minha aposentadoria por invalidez. Ela estava em andamento e agora está dizendo que está encerrado. Eu gostaria de saber se é definitivo ou ainda tem recurso. Olha só essa dúvida importantíssima, muito bem feita do Jurandir Fontes. Primeiro ponto, Jurandir, é a primeira vez que você entrou com revisão ou ela já era um recurso que você tinha feito? Tem tudo isso, mas de qualquer forma, eu passei para o advogado, ele respondeu, eu vou ler aqui a resposta dele para vocês, tá? Mas o primeiro passo seria esse. Vamos supor que você nunca fez recurso, que foi o primeiro encerramento da primeira revisão, da primeira solicitação, tá? Esse encerrado é uma coisa, negado é outra. Ele foi encerrado, mas ele foi encerrado com que status? Né? Qual foi a justificativa do encerramento? Tá dizendo que foi aprovado e por isso foi encerrado? Ou tá dizendo que foi negado e por isso foi encerrado? Ou tá dizendo que faltou documento? Qual é a justificativa por ter encerrado o processo? Tem esse ponto também. Mas vamos supor que o que você colocou é que foi encerrado e negado, tá bom? Então foi assim que a gente passou para o advogado, que eu sei que é uma dúvida muito comum, e ele respondeu, né? Igual você perguntou, cabe recurso? Então, se você teve o seu benefício negado, o que você deve fazer nesse caso? Então, eu vou imaginar que esse é o seu caso e por isso a gente vai trazer a resposta, né? E ele respondeu o seguinte, que hoje, no escritório dele, a procura é muito grande sobre esse tipo de assunto, porque tem muitos segurados que pediram algum benefício junto ao INSS, pensão por morte, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, enfim, e o pedido foi negado. Isso é muito comum de acontecer, tá? E milhões de segurados já tiveram o benefício previdenciário negado pelo INSS, mesmo acreditando ter direito. E os casos são diversos. Ele até trouxe aqui, trabalhadores incapazes, onde a perícia constatou a capacidade para o trabalho. Quem trabalhou exposto à insalubridade não teve o período reconhecido. Vínculos na carteira de trabalho que não foram considerados pela ausência de recolhimento. Necessidade de novas provas documentais. Pensões por morte onde o INSS não reconhece a união da viúva, dentre vários outros motivos. E quando o benefício ele é indeferido,
O INSS ele envia uma notificação, né, através do meu INSS para o segurado, informando que não foi possível atender o pedido do segurado. E ele expõe os fundamentos da negativa. Por isso que eu perguntei que você tem que olhar o que ele expôs como negativo para você por ter encerrado o seu processo. E quando um benefício ele é indeferido, ou seja, ele é negado pelo INSS, você poderá recorrer sim, através de um recurso no INSS para tentar reverter a decisão. Mas por isso você tem que entender o porquê que ele negou para você montar a prova documental provando que aquela negativa está errada, para ele poder revisar e analisar esse caso, tá? Então, o recurso do INSS, o que ele é? Só para você entender. O recurso administrativo, ele nada mais é do que um pedido de reconsideração, tá? Você está pedindo para o INSS reconsiderar uma decisão que indeferiu o seu benefício. É a possibilidade de você buscar reverter o não e buscar o sim do INSS quando você pede a ele um de seus benefícios. E nesse recurso, existem alguns fundamentos que baseiam o nosso direito, né? E que o INSS reveja essa decisão ao nosso favor. E aí ele fala quem pode entrar com o recurso do INSS, todo segurado do INSS ou dependente de segurado que faleceu e teve seu benefício indeferido, negado, pode fazer um recurso administrativo. Então, no seu caso, você pode fazer um recurso administrativo sim. Se você pediu um benefício do INSS, ele negou o seu direito, todo mundo pode recorrer, tá? Isso é lei. Então, você pode fazer independente do benefício que você tem. E em que momento você precisa entrar com recurso do INSS e quando vale a pena fazer isso, tá? Vamos lá. Existe um prazo legal para você fazer isso. A partir do momento da negativa, da comunicação de decisão do INSS, você tem até 30 dias para recorrer à decisão. Se você perder esse prazo, aí só com uma ação judicial para você poder tentar reverter isso em juiz, tá? Ou seja, depois de receber a carta informando que seu benefício foi negado ou que seu benefício foi cessado, é preciso entrar com recurso dentro de no máximo um mês. Para saber quando vale a pena recorrer, geralmente a questão é técnica. Ela exige um estudo e uma análise aprofundada para saber qual caminho tomar. Mas ele colocou aqui que ele consideraria a hipótese de não recorrer apenas no caso de, após a análise do pedido e posteriormente da fundamentação do INSS, ficar comprovado que o direito do benefício não existe. Então você olhou, o INSS colocou lá o porquê que você não tem direito ao benefício. Se você não conseguir provar, aquilo não vai adiantar você recorrer, porque sempre vai negar, né? E se você entrar com uma ação judicial e também não conseguir provar o fundamento legal, o juiz também vai negar. Por isso, é só nesse momento que não vale a pena entrar. Agora, se você vê que tem como provar que o que ele colocou, às vezes, a maioria dos casos, vai como exemplo aqui do canal de pessoas que eu já ajudei aqui com escritórios, tá? São erros nos laudos. Por exemplo, o médico não especificou o CID da doença, ou o médico não detalhou alguma coisa importante ali no laudo, a perícia colocou o laudo, fez o laudo errado, faltou algum documento. Então, por isso é importante ver o que ele colocou como fundamento por ter negado, e aí você complementar essa informação para ele reanalisar e falar, agora tá certo. Agora tá certo. Então, geralmente ele justifica lá, e você consegue enxergar, tá? Então, tá aí a resposta que você precisava. Eu espero ter te ajudado, eu espero que dê tudo certo, que você consiga recorrer, que o fundamento seja uma falta de um documento, um detalhezinho que seja fácil você conseguir entregar e reverter essa situação a seu favor, tá bom? Bom, pessoal, dúvida respondida. Agora vamos falar do 14º, em seguida uma boa notícia para vocês, tá? 14º, qual que é o status de hoje? Hoje o 14º salário, ele continua aí na CCJ, tá? Não teve mudança agora, dentro desse final de semana, então não aconteceu assim, pelo menos do que eu vi, não aconteceu nada de novidade. Teve alguns deputados que postaram alguns posts e tal, falando que estão apoiando o 14º, que é importante para a luta, mas eu acredito que as modificações podem ocorrer agora nessa semana, porque essa semana eu acredito que eles vão voltar à agenda de trabalho dentro da Câmara dos Deputados, e essa agenda de trabalho é importante, porque se tiver o avanço do ano passado que a gente teve do 14º, esse ano provavelmente ele pode ser aprovado, porque no ano passado passou o andamento pelas duas principais casas. Então, as duas principais casas agora que ele está é Câmara dos Deputados e Senado. Na Câmara dos Deputados falta só a CCJ. Esse novo presidente que vai assumir o lugar da Bia Kicis agora em abril, os dois, né, que foi escolhido aí,
e disseram que vão priorizar o 14º, que vão ajudar o aposentado. Então, se cumprir a palavra deles, ótimo, a gente vai ter andamento do 14º na CCJ. E se ter o andamento do 14º da CCJ agora, nesse mês de abril, eu estou muito otimista que ele possa ser aprovado pelo Senado Federal também, ainda nesse primeiro semestre do ano. Por que eu estou otimista? Porque eu estou confiando na palavra do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, que garantiu, através do deputado Ricardo Silva, tá lá na rede oficial do Ricardo Silva, para quem quiser consultar o post, ele conversando com o Rodrigo Pacheco, que na hora que o 14º cair no Senado, ele vai priorizar. Aí tem a questão dos senadores, são 84 senadores, eles apoiarem a luta do 14º, né? Se tiver o voto da maioria, ok, causa ganha para aposentado, vai para a sanção do presidente. Então eu fico bem otimista que a gente consiga desenrolar o restante. Saindo da CCJ, eu acredito que fique um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de aprovar o 14º. Essa é a minha opinião. Pode não acontecer, mas eu estou otimista. E eu prefiro ficar otimista porque se a gente começa numa luta já achando que vai perder, a gente só vai mandando energia negativa para a luta. A gente tem que imaginar que a gente vai ganhar e a gente tem que continuar brigando, continuar falando, tanto que tem muitos canais que criticam a gente, que fala que a gente só fala de 14º. É claro, a gente defende a luta do 14º. Né? A gente não precisa ficar indo para Brasília o tempo inteiro para mostrar que a gente apoia o 14º. A gente apoia o 14º cobrando os políticos, a gente apoia o 14º dando força ao movimento. Todo dia a gente fala do 14º, todo dia a gente pede para vocês cobrarem os deputados, porque essa é a força popular que precisa. Né? Você ficar só lá em Brasília, ou você ficar só reclamando, ou você ficar só dizendo que não tem como ganhar o 14º, não ajuda em nada a luta, pelo contrário. Então, a luta, ela ajuda com otimismo, você acreditar e fazer o seu papel ajudando, né? Seja indo para Brasília, seja você falando do 14º, seja você pedindo apoio para que aprove, seja você mandando mensagem positiva, tudo isso é forma de ajudar. Então, todo mundo que faz isso ajuda o 14º salário a avançar. Agora, aqueles que ficam só criticando, dizendo que não vai acontecer, falando mal de canal, igual tem muitos canais que inclusive usam o termo do 14º salário para poder ficar atingindo outros canais, se incomodam com outros canais ao invés de aproveitar e ajudar na luta. Então são pessoas que não agregam em nada, né? Foge desses canais aí. Então, o que a gente tem que fazer é continuar a cobrança para o negócio acontecer. Eu continuo otimista, eu acho que o 14º ele avançou muito, eu acho que ele tem condições de ser aprovado, na minha opinião pessoal, mas é uma luta, e luta é muito difícil. Pode acontecer dele não ser aprovado, mas eu acho que ele vai. Eu acho que ele tem condições, mas para isso a gente tem que lutar muito, tem que pegar muito apoio de deputado. Agora, como ele está na CCJ, eu acho que é um pouco mais fácil, mas dependendo, claro, né, também do presidente da CCJ. Então a gente espera que ele escute a voz do aposentado, que a gente consiga fazer um movimento grande para ter bastante apoio popular, bastante apoio de parlamentares e que ele saia da CCJ, avance no Senado, que o Rodrigo Pacheco cumpra a palavra dele, seja rápido o processo, e eu acredito que vai ser, porque na Câmara dos Deputados foi muito demorado, porque teve que passar por um monte de comissão. E cada comissão tem lá o trâmite, designar relator, aí o relator tem que dar o parecer, aí é o prazo para emenda, aí é isso, é aquilo. Cada comissão tem um prazo demorado dentro dela. No plenário é o mais rápido, por mais que ele tenha o processo dele, ele está em plenário, ele não vai precisar ficar passando por comissão, porque ele já passou na Câmara dos Deputados, então ele é um pouco mais ágil de avançar. Ao menos que ele tenha uma alteração de texto no Senado, aí ele tem que voltar para a Câmara, só que aí ele vai para a Câmara em plenário. O problema da Câmara é que a gente tem o Arthur Lira, e o Arthur Lira é aliado do Bolsonaro, então eu acredito que ele não priorizaria o 14º. Então a gente torce para que, se o 14º for aprovado na CCJ, ele chegue no Senado, seja aprovado do jeito que tá. Porque se eles fazerem alteração, voltar para a Câmara, a gente corre risco de não conseguir aprovar o projeto por causa do Arthur Lira. Então vamos continuar acompanhando, pressionando, né? Porque quanto mais rápido esse projeto passar, maiores serão as chances da gente conseguir essa conquista para o aposentado, tá bom? Então o 14º tá aí. Agora, para a gente encerrar o vídeo de hoje, tenho uma boa notícia de grana liberada extra aí para vocês. Eu vou trazer quem tem direito a essa grana. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Olha só essa notícia que saiu para a gente encerrar o vídeo de hoje. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber
13 bilhões de reais em atrasados. 13 não, 1,3, né? Perdão. 1,3 bilhões de reais em atrasados. E olha só, o recurso será destinado aos 89.708 beneficiários com ganho de causa em processos judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Então, os segurados do INSS que ganharam ações na justiça contra o órgão previdenciário vão receber nesse mês, no final desse mês, agora nessa semana, né, pouco mais de 1,3 bilhão de reais em RPV. RPV são requisições de pequeno valor. Tem direito a uma RPV a ação já concluída, com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de, no máximo, o valor 60 salários mínimos, que hoje, nesse ano, com o salário mínimo a 1.212, daria R$ 72.720. Se o seu valor de ganho de causa foi até R$ 72.720, ele atingiu o limite máximo aí de 60 salários mínimos, então você receberia até o final desse mês, tá? O montante ele foi liberado na segunda-feira do dia 21 de março pelo Conselho de Justiça Federal, que é o CJF, que disse por nota que caberá aos tribunais regionais federais a definição dos limites para o pagamento das RPVs que foram autuadas em fevereiro. Então, quem ganhou a ordem judicial para pagar no final de fevereiro, vão receber aí, começar a receber agora no final desse mês, porque ele já liberou. Vai ter alguns TRFs que tem o prazo para pagar até o final do mês que vem, mas alguns já vão começar a liberar agora no final de março. Então serão contemplados 89.708 segurados do INSS, referente a 69.732 processos referente a revisões de aposentadorias, auxílio-doenças, pensões e outros tipos de benefícios previdenciários. Ao total, o valor liberado foi de 792 milhões de reais em atrasados que foram pagos aos tribunais regionais federais em fevereiro, referente aos ganhos em janeiro. E agora estão liberando esse 1,3 bilhões referente ao ganho de fevereiro. Então tá aí, ótima notícia, compartilhe a todos, que tem muita gente ansiosa querendo pegar os seus atrasados. Vocês viram que eu trouxe aqui nesses dias várias dúvidas de inscritos que ganharam ação na justiça, né? E queria aí saber quando que vai receber, conseguir a aposentadoria. Então, os atrasados é algo um pouco demorado e muita gente fica ansiosa, mas tá aí para vocês a confirmação do próprio governo, né? De grana extra para vocês, referente ao que vocês têm direito, porque vocês ganharam a causa. Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada, grande beijo e eu espero vocês amanhã, 7h30 da manhã.